A partir de agora, você acompanha a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Grupo RS Com nas eleições 2022, a partir de hoje, 1º de setembro, uma série de entrevistas, primeiro com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul e depois com os candidatos ao governo estadual. Na ordem das entrevistas foi determinada por ordem alfabética. O principal enfoque das entrevistas são as propostas dos candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e Porto Alegre, além dos principais temas do estado, como economia, infraestrutura e saúde. Vão ser entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, como determina a legislação eleitoral. E a partir deste momento você acompanha a entrevista com o nosso convidado Ayrton Ferronato, do PSB, candidato ao Senado Federal. Estamos ao vivo para a Jovem Pan Serra Gaúcha em 92,5 FM redes sociais e também pela Jovem Pan Grande Porto Alegre 90,7. Candidato, a partir do seu bom dia, começamos a contar nossos 15 minutos de entrevista. Bom dia, muito obrigado pela presença e pela participação. Bom dia, amigo Maicon. Quero trazer um abraço a ti, aos telespectadores e ouvintes, e dizer da satisfação de estarmos aqui na nossa Jovem Pan Serra Gaúcha, conversando com a Serra, com a região metropolitana daí, com a região metropolitana de Porto Alegre, né? E dizer da minha satisfação de estarmos aqui nesta manhã para tratarmos de questões essencialmente da nossa região, né? Se me permite, me apresento rapidamente. Eu sou vereador de Porto Alegre no 6º mandato e eu assumi pela primeira vez aqui na Câmara em 1989. Eu tenho lá uma longa experiência no parlamento aqui de Porto Alegre, tenho consciência que posso contribuir com o Estado. Eu sou professor, sou contador, sou auditor fiscal aposentado, trabalhei na Receita Federal, na Receita Estadual, Contadoria Geral da União, na Contadoria Geral do Estado, estive também trabalhando no Banco Central do Rio, né? Eu sou filho de agricultor, né? E fui também milionário, tenho experiência na área das finanças aí de mais de 45 anos e tenho consciência de que contribuí uma vez eleito para as soluções das nossas questões aqui do Estado e ajudar o nosso povo aí. Portanto, é uma satisfação bastante intensa estar aí contigo e deixar um abraço a todos os nossos, repito, telespectadores e ouvintes. Satisfação. Candidato, quais são os principais projetos, o principal viés da sua candidatura ao Senado Federal? Bom, eu começo dizendo que, repetindo, como especialista em finanças públicas, o maior gargalo que o nosso Estado enfrenta é financeiro, né? E nós acompanhamos aí as candidaturas, as propostas dos nossos governadores, dos nossos deputados, e todos eles apresentam belas propostas. Agora é como financiá-las. Eu começo dizendo que em Brasília 3 projetos apresentarei de início de plano, né? Em primeiro lugar, a questão da negociação da pública do Estado. O Estado pediu, tomou, recebeu lá na negociação 10 bilhões, né? Pagou 26 e ainda deve 85 bilhões. Por que este valor astronômico de dívida? Porque, na verdade, tivemos, sim, uma cobrança de juros inaceitáveis e uma correção inadequada. Tivemos ali o maior índice de correção monetária
e uma absurda dança de juros. A União nunca foi tão lucrativa, a União não tem, na minha opinião, nenhuma possibilidade de juros sobre juros dos estados. Portanto, apresentar um projeto de lei, no mínimo, para retirar esses juros devido, né? A segunda questão que eu gostaria de dizer é assim, analisar as obras públicas do país e dos estados. Nós temos ali mais de 100 bilhões de reais aplicados em obras públicas inacabadas, gerando um desperdício de dinheiro público extraordinário. Então, a nossa proposta é apresentar um projeto de lei, como tem uma teoria aqui em Porto Alegre, que obra iniciada por um governo, ela necessariamente, e não acaba, ela precisa ser continuada pelos governos seguintes, ou seja, essas obras precisam ser iniciadas e necessariamente acabadas. Basta ver alguns exemplos de obras começadas e não concluídas aqui no estado. Vou falar da União, BR-290, né? A segunda ponte do Guaíba aqui em Porto Alegre, que foi inclusive inaugurada e faltam as alças de acessos, né? E esta proposta necessariamente vai trazer vai evitar desperdício de recursos públicos. Uma obra começada por um governo, repito, ela precisa ser concluída. Deverá seguir o mesmo ritmo da obra do governo que sai. E a terceira questão, a União está acostumada, né, a fazer benesses com o chapéu alheio, essencialmente com os nossos estados e os nossos municípios. Ela repassa encargo cada vez mais e não repassa recursos. Isso acompanho há muito. A terceira proposta, o terceiro que eu imediatamente vou apresentar, é que toda vez que a União repassa encargos, obrigações para estados e municípios, a União precisa e deverá repassar o recurso, ou seja, ela repassa o encargo e vai repassar também o dinheiro para fazer frente às despesas delas decorrentes. Porque a União passa encargo, diminui receita e só promessa, jamais repassou o tamanho do recurso necessário para sua execução. Portanto, estes três projetos, no mínimo, eu apresentarei de início para ajudar o Estado financeiramente e, essencialmente, também os nossos municípios. Recebe encargo e não recebe recursos. E as necessidades do nosso povo gaúcho são na saúde, na infraestrutura, aí, precisa, sim, de uma modificação federativa do Brasil. Então, essa primeira proposta, dentre outras, que eu apresentarei, uma vez eleito senador da República do Rio Grande do Sul. Candidato, nós temos 8 minutos e 40 ainda de entrevista. Gostaria de tratar de outros temas também bastante importantes, mas já que estamos falando de finanças, o governo federal recentemente aprovou a entrada do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal e que também estabelece um teto de gastos ao novo governador por conta das eleições. Mas isso precisa ser votado no Congresso. Qual é a sua postura e o que pensa sobre esse plano de recuperação fiscal? Sim. Eu acredito que o plano teria algumas coisas que necessariamente precisam ser inseridas, né? Agora, a forma que ele está apresentando contra, nós não podemos aceitar a ideia da confissão da dívida que o nosso agora candidato ao atual governador também assinaram. Né? Sou contra a forma que ele está, porque não traz
nada de importante para o nosso Estado. Agora 7h40, ainda temos 7 minutos e 30 de entrevista. Candidato, como enxergas a luta frente ao aumento frequente da tabela do SUS? Hoje, um dos grandes problemas da saúde pública que vem preocupando a população, já que alguns hospitais, temos exemplos em Caxias e Porto Alegre, ameaçam encerrar parte dos atendimentos via SUS. Muito bem, nós estamos numa formatação de chapa, onde o governador Bogo, nós temos a nossa vice-governadora Josi Paz, eu concorro com duas suplentes mulheres também, a nossa Sani e a nossa Fabiane, duas mulheres, e o nosso governo tem apresentado propostas, muitas propostas com relação à saúde, né? Dentre outras, vou citar apenas uma, a eliminação, a redução da fila de espera no SUS. O SUS é um exemplo para o mundo de como se financiar a saúde no Estado e não no país. A questão é que nós temos um SUS cada vez com mais atribuições e mais demandas, né? E com um quase congelamento do repasse de recursos. Nós precisamos, via União, aumentar o repasse de recursos nos nossos estados e nossos municípios, e isto é uma questão inteira, né, de qualquer governo, e nós lá no Senado estaremos trabalhando no aumento do repasse. É necessário que isso aconteça, porque nós temos um SUS que é exemplo e nós temos uma carência de recursos financeiros para suportar todos os encargos. Portanto, estarei junto com o nosso governador no sentido de buscar aumento dos recursos para financiamento de políticas de saúde aqui no nosso estado. Candidato, a educação pública, por conta também da pandemia nos últimos anos, apresenta índices abaixo do desejado, sendo que ano a ano Rio Grande do Sul apresenta queda. Na educação, como planejar a recuperação e criar recursos por meio de projetos para melhorar a qualidade do ensino público? Como falei, sou professor, leciono. Eu sou em Porto Alegre por aproximadamente 40 anos, né? Nós vamos começar pela nossa escola infantil, a nossa creche, né? As creches, as escolas infantis. Em Porto Alegre não é diferente na esmagadora maioria dos municípios gaúchos, que nós temos uma fila de pais e mães para colocar seus filhos nessas escolas muito grande. Portanto, uma das primeiras questões a enfrentar é a questão do repasse de municípios para fazer frente à nossa necessidade de ampliar a rede de escolas infantis. É a primeira questão. A segunda, quando chegamos ao nível médio, né? Nós precisamos de olhar com carinho a questão do tempo integral, que é uma proposta que se discute há muitos anos, integral nas escolas. Nós precisamos aprimar o que existe, olhar com carinho a questão do professor, que precisa de valorização das remunerações, né? Nós precisamos olhar com carinho a nossa questão do ensino técnico profissionalizante. Nós precisamos do nosso jovem, um estudante de perspectiva, ou seja, com perspectiva de ingressar no mercado de trabalho. Portanto, é preciso um olhar regionalizado, quais as demandas profissionais e tratar do sistema de
profissionalizantes. Acredito que isso é muito bom para o Estado e é muito bom para o nosso, principalmente o nosso jovem, né? A questão agora, enquanto universidade, ensino superior, eu acredito que é interessante dar uma intensificada nas ações da nossa UERGS, ou seja, valorizá-la e fazer com que ela tenha, sim, cursos de excelência para formação para o mercado de trabalho, que é um dos gargalos que temos aqui e no Brasil todo, a quantidade de desempregados, mas vamos começar tratando do nosso jovem com carinho todo especial que merecem, né? Portanto, nós temos ali que olhar isso, desde o ensino o ensino infantil, o ensino médio, com cursos profissionalizantes, o ensino superior, e melhorar, e treinar, aprimorar o sistema todo. Nossos índices são, sim, bastante baixos, e no fim da fila isso não pode ser admitir, né? Junto, Candidato, nós temos apenas mais 1 minuto e meio. O senhor falou em relação à tabela do SUS em aumentar os repasses. Na educação também, claro que valorizar mais os professores, mas também aumentar repasses. De onde manejar esse dinheiro? De onde tirar essa verba, candidato? Olha, nós precisamos de um desenvolvimento econômico do Estado, né? E o desenvolvimento econômico pela infraestrutura. Desenvolvimento, nós aumentaremos a nossa receita pública, e a grande questão que precisamos, eu vou repetir, é dar uma revisada com efetividade na dívida pública. A União precisa restar mais recurso para os estados, mais dinheiro, né? E nós precisamos modificar as cláusulas que tratam da dívida pública no Estado, que tanto se fala. No meu olhar, eu vou repetir, a União cobrar juros dos estados é algo descabido na negociação que fez com a dívida. Portanto, se aumentarmos o repasse, se temos um Estado pujante com desenvolvimento econômico e uma redução significativa... Obrigado, candidato. Peço desculpas por interromper, mas encerramos o nosso tempo de 15 minutos deste bate-papo de hoje. Vou lhe conceder mais 30 segundinhos para o senhor se despedir da nossa audiência aqui da Serra Gaúcha e também da Grande Porto Alegre. Muito bom. Dizer da enorme satisfação de conversar com todos aí da Serra, da nossa região metropolitana também. Estamos começando a nossa campanha, a caminhada agora. Temos candidatos com mais de 1 ano daquela velha pré-campanha, que é a campanha meio que disfarçada. Tem candidato com mais... Nós estamos aí há 20 dias fazendo a nossa parte, apresentando, acreditando nas nossas propostas. Fez uma vez que finanças públicas é o ponto central desse projeto todo. Sou candidato, especialista no setor. Aquele abraço a todos e obrigado pela atenção de todos. Estaremos juntos aí. Ok, candidato, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade. Este Ayrton Ferronato, do PSB, candidato ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul.